Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos e irmãs, a passagem que temos diante de nós nesta noite é relevante em vários sentidos, especialmente porque nesses versos o apóstolo Paulo indica alguns elementos essenciais daquilo que a palavra de Deus chama de conversão, aquela mudança de rumo na vida de uma pessoa que antes se encontra sobre o domínio do pecado, de Satanás, dos ídolos do coração, e então, mediante o anúncio e a pregação do Evangelho, são convertidos, são feitos novas criaturas em Cristo e passam a viver de maneira totalmente diferente da que viviam anteriormente. Alguns estudiosos do Novo Testamento chegam a dizer que nesses versículos nós encontramos o melhor sumário, a explicação mais resumida e adequada do que realmente significa uma conversão. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa passagem tão preciosa que temos diante de nós nesta noite. Os irmãos têm acompanhado a essa exposição que estamos fazendo na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Certamente lembram que a carta foi motivada especialmente pelas notícias alvissareiras que o apóstolo Paulo recebeu da igreja de Tessalônica. Ele havia passado por lá há poucas semanas, poucos meses, havia anunciado o Evangelho juntamente com Silas e Timóteo. Com a graça de Deus, várias pessoas responderam positivamente à pregação da palavra de Deus, tanto entre os judeus, como entre gentios piedosos, como entre mulheres piedosas que frequentavam a sinagoga, como certamente muitas pessoas de origem pagã, anteriormente idólatras, aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, foram de fato feitas novas criaturas em Cristo, mas o apóstolo Paulo se encontrava apreensivo, porque a sua obra missionária naquela cidade havia sido abortada em função da perseguição que sobreveio a ele. Ele foi obrigado a fugir, agora se encontrava na cidade de Corinto, anunciando ali também o Evangelho, e ele temia
que aqueles irmãos recém-convertidos, em função da perseguição que estavam experimentando, não progredissem na fé, não avançassem como poderiam e deveriam avançar. Mas as notícias que o apóstolo Paulo recebeu através de Timóteo foram muito boas. E o apóstolo Paulo, então, é levado a escrever essa carta para expressar a sua alegria pelo progresso daqueles irmãos na fé e no Evangelho. Vimos aqui como, no versículo 2 em diante, o apóstolo Paulo dá graças a Deus por todos os membros daquela igreja, nas suas orações, incessantemente, recordando especialmente de algumas marcas positivas daquela igreja. A operosidade da fé daqueles irmãos, a abnegação do amor daquela igreja e a firmeza da esperança dos tessalonicenses em Cristo Jesus. Mas havia também, como em qualquer congregação, algumas deficiências da fé daqueles irmãos, especialmente relacionadas à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que necessitavam ser orientadas, corrigidas. E o apóstolo Paulo menciona no capítulo 3, no versículo 10 dessa carta, como ele orava noite e dia com empenho, no sentido de ter a oportunidade de vê-los, retornar a vê-los, voltar a vê-los pessoalmente e assim ter a oportunidade para reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Mas o tom da carta é um tom de alegria. E quando o apóstolo Paulo agradece a Deus, ora a Deus, agradecendo pelas virtudes da graça de Deus na vida daquela congregação, daquela igreja, daqueles irmãos, o apóstolo Paulo não apenas menciona, como me referi há pouco, a abnegação do amor, a operosidade da fé e a firmeza da esperança daqueles irmãos, mas o apóstolo Paulo menciona especialmente aquilo que jazia como fundamento que tornava possível estas manifestações da graça de Deus na vida daquela igreja. Paulo se refere à eleição soberana do Deus triuno, que antes da fundação do mundo havia escolhido aqueles irmãos dentre a raça humana caída para serem alcançados pelo Evangelho, remidos pela obra de Cristo, chamados eficazmente pelo Espírito Santo de Deus. Para entendermos melhor os versículos que lemos, vale a pena nós atentarmos para a estrutura desse primeiro capítulo da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta nesse capítulo e observem a estrutura e como chegamos aqui nesses versos 8, 9 e 10. Quando o apóstolo Paulo, no verso 2, por favor, acompanhe, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós. Ele qualifica o verbo principal de toda essa sentença aqui, que é exatamente damos sempre graças a Deus, damos graças a Deus, com 3 gerúndios na língua portuguesa, 3 particípios na língua grega, um no verso 2, outro no verso 3 e outro no verso 4. Observe, no verso 2, damos sempre graças a Deus, mencionando-vos em nossas orações. No verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. No verso 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E quando o apóstolo Paulo afirma reconhecer a eleição daqueles irmãos,
evidentemente, ele se refere a evidências externas de que eles haviam sido alcançados pela graça de Deus, e isso significava que eles tinham sido eleitos antes da fundação do mundo. Nós não conhecemos a mente de Deus, nós não podemos perscrutar os seus decretos eternos, mas pelos frutos nós conhecemos aqueles que são salvos, que são exatamente aqueles que são escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo passa a indicar quais são as evidências externas da eleição. No domingo retrasado, domingo passado eu estive ausente, organizando a congregação Boas Novas, lá no sul do Pará, próximo da cidade de Dom Eliseu. Estivemos aqui considerando os versículos 5 até o versículo 7. Nesses versículos, nós encontramos 3 indicações, 3 evidências da eleição dos Tessalonicenses, os irmãos devem recordar. Primeiro, a maneira como o Evangelho chegou até eles, Paulo menciona no versículo 5, em demonstração de, não somente em palavras também, é claro, mas palavras tornadas eficazes pela operação do Espírito Santo de Deus, com forte convicção. O modo como aqueles irmãos haviam recebido a palavra de Deus, descrito no versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Receber a palavra de Deus em tribulação, no meio da tribulação com alegria, é indicação e evidência de salvação e, portanto, de eleição. Especialmente quando essa recepção alegre da palavra de Deus em meio à tribulação vem acompanhada da determinação de imitar aqueles que imitam, por sua vez, ao Senhor Jesus, como é mencionado aqui no versículo 6. E a terceira evidência que o apóstolo Paulo mencionou, de respeito ao efeito que a palavra pregada ocasionou nos ouvintes ali na igreja de Tessalonicenses. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Portanto, quando o apóstolo Paulo lembrava da maneira como o evangelho chegou àqueles irmãos, não apenas em palavras, mas no poder do Espírito Santo, em forte convicção. Quando ele lembrava do modo, da maneira como eles receberam a palavra, com alegria em meio à tribulação, procurando tornar-se imitadores do apóstolo Paulo e assim do Senhor Jesus. E quando ele lembrava do efeito da palavra anunciada, da palavra pregada naqueles irmãos, de sorte que eles, por sua vez, haviam também se tornado modelo para outros, o apóstolo Paulo dizia, através disso, eu reconheço a vossa eleição. Quando a palavra é anunciada com o poder do Espírito, quando é recebida com alegria em meio à tribulação, e quando torna os ouvintes modelos de conformidade com aquilo que a palavra de Deus revela para outros, aí estão indicações seguras de salvação, de conversão e da eleição soberana da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo não termina aí. E, na realidade, os versos que eu li, do verso 8 até o versículo 10, eles são continuação daquilo que o apóstolo Paulo vinha se referindo até aqui o versículo 7. O que nós temos, portanto, nesses versos 8 até o verso 10, são evidências adicionais da eleição dos membros da igreja de
Tessalônica. E quero chamar a atenção dos irmãos exatamente para observarem que evidências adicionais são essas. Adicionais não no sentido de que elas são acessórias, menos importantes, mas adicionais no sentido de outras evidências tão relevantes e tão importantes quanto as evidências que nós estivemos considerando aqui no domingo retrasado. E ao acrescentar essas outras evidências que estaremos considerando, é que o apóstolo Paulo indica quais são os elementos essenciais de uma conversão genuína. Vamos, portanto, irmãos, considerar estas outras evidências da eleição daqueles irmãos ali da igreja de Tessalônica, e que serão sempre evidências, indicações da eleição de qualquer pessoa no decurso dos séculos, no decurso das gerações. Cada versículo indica ou apresenta mais uma evidência da eleição daqueles irmãos. Quando o apóstolo Paulo relembrava daqueles irmãos, ele trazia à sua memória ainda outras evidências. E quais são elas? Primeiro, no versículo 18, o testemunho eficaz daquela igreja. Era uma igreja nova, no máximo haviam passado alguns meses desde que o apóstolo Paulo havia levado o evangelho à igreja, à cidade de Tessalônica, mas no decurso daqueles poucos meses, uma coisa havia se tornado evidente para o apóstolo Paulo. Era exatamente o testemunho eficaz daquela igreja. Nós lemos no versículo 8 que deles, isto é, da igreja de Tessalônica, daqueles irmãos, havia repercutido a palavra de Deus, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo usa uma palavra muito interessante, traduzida por repercutiu, e que indicava exatamente o som produzido por uma trombeta, ou o som produzido por um relâmpago, assim a palavra era utilizada na época. E na palavra original, temos uma palavra na língua portuguesa que muito próxima da raiz aqui da palavra. É a nossa palavra ecoar, ecoar. A palavra grega é próxima disso. E, portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos, membros da igreja de Tessalônica, haviam se transformado em pouco tempo em uma caixa de ressonância do evangelho. O apóstolo Paulo havia ali anunciado o seu evangelho, havia pregado a palavra de Deus, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E a palavra anunciada pelo apóstolo Paulo não ficou escondida ali na igreja de Tessalônica, mas em pouco tempo ela se expandiu. Em pouco tempo, dali de Tessalônica, a palavra repercutia, vibrava, ressoava, ou como os tradutores da nossa versão colocaram aqui, repercutia a palavra de Deus. E repercutia, diz o apóstolo Paulo, não apenas nas duas províncias que compunham a Grécia de então, a província da Macedônia e a província da Acaia. Mas o som do evangelho, anunciado e que fez profundo efeito naqueles irmãos, extrapolava as fronteiras da Grécia na época e alcançava outras regiões além da Grécia Antiga. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, diz o apóstolo Paulo, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
O que aconteceu, irmãos, é que quando o apóstolo Paulo saiu dali e continuou caminhando, viajando e pregando o evangelho em Atenas, em Bereia, em Corinto, ele ia encontrando outros irmãos, como por exemplo Áquila e Priscila, que tinham vindo de Roma. E antes do apóstolo Paulo narrar o que havia acontecido na cidade de Tessalônica, quando o seu ingresso ali, com o seu ingresso o evangelho foi anunciado e várias pessoas de fato se converteram a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, eles já sabiam. As notícias, a notícia da fé, da fidelidade, da conversão, daquilo que havia ocorrido na cidade de Tessalônica, que levou com que muitas pessoas abandonassem os ídolos e se convertessem ao Deus vivo e verdadeiro, ia na frente. Era como se de Tessalônica a notícia fosse se espalhando, isso não era de estranhar. Tessalônica, como nós vimos aqui, era um porto importante, estava localizada numa cidade absolutamente, num ponto, numa localização absolutamente estratégica, era não apenas um porto importante, ligando várias regiões e vários navios aportavam ali, mas também estava localizada às margens de uma das principais rodovias romanas, a Via Ignácia. E dali, facilmente, as coisas se expandiam e se propagavam e alcançavam outras regiões. E podemos imaginar as pessoas tomando conhecimento daquilo que havia acontecido e dizendo umas às outras: vocês viram o que aconteceu com aquelas pessoas ali em Tessalônica? Lembram de fulano e Beltrano e Cicrano, adoradores de deuses como nós, como eles se converteram e como eles abandonaram os deuses e como eles passaram a adorar o Deus que é dito vivo e verdadeiro? E sem mídia, sem televisão, sem grandes campanhas evangelísticas, sem muitos recursos financeiros, apenas de boca em boca, como uma trombeta ou como um trovão, a notícia corria do evangelho e acerca da fé daqueles irmãos ali na igreja de Tessalônica. E isso, meus irmãos, a tal ponto que o apóstolo Paulo diz que não precisava dizer mais nada, não precisava acrescentar mais nada, porque estava se tornando público e para além das fronteiras da Grécia, como aqueles irmãos, aquelas pessoas, antes, a maioria delas, idólatra, havia se convertido ao Deus vivo e verdadeiro. Como haviam respondido positivamente à pregação do Evangelho por intermédio de Paulo, Silas e Timóteo, e como vinham dando bom testemunho, porque, afinal de contas, eles haviam se tornado modelo de crentes, tanto no que diz respeito, como vimos, à operosidade da sua fé, à abnegação do seu amor, como também no que diz respeito à firmeza da esperança deles em Cristo Jesus. E, portanto, irmãos, aqui estava uma outra evidência da conversão e, por conseguinte, da eleição daqueles irmãos. O testemunho eficaz deles. Eles haviam sido transformados em agentes da graça de Deus, em instrumentos através dos quais o Evangelho estava sendo tocado. E o som do Evangelho, a fé daqueles irmãos e a palavra de Deus e o testemunho deles estava correndo o mundo na época. E em poucos meses, como eu disse, sem muitas mídias, a notícia corria à frente do apóstolo Paulo, de modo que aonde ele chegava, já sabia, tomava conhecimento de que as pessoas já conheciam, já sabiam o que Deus havia feito na cidade de Tessalônica. Mas, além do testemunho eficaz daqueles irmãos, mencionados no versículo 8, no versículo 9, o apóstolo Paulo acrescenta
outra evidência da eleição dos membros em geral da igreja de Tessalônica. E eu me refiro à conversão radical daqueles que compunham aquela igreja. No verso 9 nós lemos assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aonde nós vemos uma conversão radical, evidentemente, aí está uma evidência da eleição soberana da graça de Deus em Cristo. E era exatamente o que havia acontecido na igreja, ali na cidade de Tessalônica. É interessante, irmãos, porque a linguagem que nós encontramos aqui, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, é muito semelhante à linguagem que nós encontramos no capítulo 14 do livro de Atos. Os irmãos podem abrir e observar essa passagem, em uma outra circunstância em que o evangelho foi anunciado a gentios, a pagãos, que não conheciam o Deus verdadeiro, que não estavam familiarizados com a palavra de Deus no Antigo Testamento, quando o apóstolo Paulo anunciou o evangelho na cidade de Listra. Quando Paulo ali chegou, não havia uma sinagoga, e então ele anunciou o evangelho em praça pública, em lugar público. Foram confundidos com Júpiter, com o deus Júpiter e com o deus Mercúrio. No verso 13 nós lemos que o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões, vejam só, naqueles costumes idólatras, como se Paulo e Barnabé fossem deuses. E no verso 14, lemos como, quando os apóstolos ouviram isso, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da população, da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso era parte da pregação apostólica, especialmente quando o apóstolo Paulo anunciava o evangelho àqueles que não tinham ainda o fundamento, o alicerce do conhecimento acerca de Deus revelado no Antigo Testamento. Assim como em Atenas, o apóstolo Paulo apresenta os atributos do Deus vivo e verdadeiro, aqui também em Listra ele faz isso, e é interessante observar, meus irmãos, que em Tessalônica, muitos dos que compunham a igreja haviam sido arrancados do paganismo, tinham sido adoradores de ídolos, mas pelo poder da palavra pregada, pelo poder do evangelho, eles romperam com a idolatria e se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nesse verso, o apóstolo Paulo chama atenção para dois aspectos de uma conversão genuína: um negativo e um positivo. O negativo, o rompimento com a idolatria. Uma conversão faz com que nós rompamos com os ídolos. Em alguns contextos, ídolos de pau e pedra, de ouro, santos, santas, coisas dessa natureza. Animais que eram reproduzidos e adorados como se fossem deuses, na ignorância da criatura que, enfatuada, achava-se sábia e, no entanto, abandonava o Deus verdadeiro e, na sua ignorância e cegueira espiritual, adorava a criatura ao invés
do Criador. E a conversão sempre significa algum tipo de rompimento dessa natureza. O rompimento com os ídolos. Não era coisa fácil, meus irmãos. É muito difícil para nós compreender as implicações e o significado de uma pessoa naquele contexto pagão, idólatra, do mundo antigo, greco-romano, romper com os ídolos. As pessoas eram ali como que escravizadas dos ídolos. Eles temiam como os deuses se enfureceriam se eles não agradassem a Deus, aqueles deuses. E era muito difícil para eles romper com aqueles deuses. Talvez possamos compreender um pouco mais se pensarmos em como as pessoas são cativas, no nosso país mesmo, da macumba, da umbanda, e ali são presas, e o quão difícil é para elas, pelo temor daqueles deuses, romper com tudo aquilo, temendo que, porventura, essas entidades virão a fazer com elas, se eles deixarem de seguir, reverenciar, adorar e cultuar essas entidades. Não era fácil deixar os ídolos, como hoje não é fácil deixar os ídolos também. Mas, meus irmãos, aqueles irmãos deixaram os ídolos, romperam com a idolatria. Mas não apenas romperam com a idolatria, mas romperam com a idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esse é o lado positivo da conversão. Não basta apenas romper com os ídolos, é preciso nos convertermos a Deus. É necessário servir ao Deus que, em contraste com os ídolos, é aqui chamado de vivo e genuíno, único, verdadeiro, porque nem vivo nem verdadeiros são os ídolos a que as pessoas servem, a não ser o Deus que se revela na Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro. E quando o apóstolo Paulo lembrava da maneira como aquelas pessoas pagãs e idólatras abandonaram os ídolos, muitos provavelmente, como aconteceu em outros lugares onde o apóstolo Paulo anunciou o evangelho, queimaram os ídolos. Queimaram, às vezes, até livros de magia. E então passaram a servir, a adorar, a cultuar o Deus de Israel, o Deus genuíno, o Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo podia estar seguro de que aquelas pessoas eram eleitas de Deus. Elas haviam, de fato, sido convertidas mediante a pregação da palavra pelo Espírito Santo de Deus e haviam se tornado novas criaturas. E a notícia dessa conversão radical daquela igreja, daquelas pessoas, estava correndo o mundo. E eles tomavam conhecimento não apenas de como a palavra chegou ali, mas do efeito e da transformação que a palavra de Deus havia ocasionado na vida daquelas pessoas, arrancando-as da idolatria, resgatando-as do poder e da escravidão do Deus deste século, iluminando o coração deles que se encontrava em trevas e trazendo-as para que elas agora passassem a adorar, passassem a cultuar, a reverenciar, a servir o Deus genuíno, o Deus que é vivo e é verdadeiro. Mas havia uma terceira indicação da eleição daqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Não apenas um testemunho eficaz deles, que repercutia como uma caixa de ressonância, como um trovão, e se estendendo para além dos vales e das montanhas gregas. Havia, de modo muito evidente, a conversão radical deles, isto é, a maneira como eles haviam rompido com a idolatria e passado agora a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas uma outra característica chamava a atenção do apóstolo Paulo e que indica uma conversão genuína. Observem, irmãos, a ligação entre o versículo 9 e o versículo 3.
No verso 9, o apóstolo Paulo menciona dois elementos de uma conversão genuína: deixando e servindo. Negativamente, deixando os ídolos. Positivamente, para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro. Mas o verso 10 começa com uma conjunção aditiva, ligando e dizendo que eles haviam sido abandonados os ídolos e se convertido a Deus, não apenas para servir ao Deus vivo e verdadeiro, mas também para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E, portanto, meus irmãos, além das indicações, das evidências que já mencionei na mensagem anterior, no domingo retrasado, o apóstolo Paulo adiciona essas outras evidências que nós estamos considerando. Um testemunho eficaz, um coração convertido, não se dá por satisfeito em guardar no seu próprio coração a palavra de Deus, ele quer que ela repercuta, ela ressoe e alcance outros, para que outros sejam levados ao conhecimento do Evangelho, sejam salvos, sejam resgatados do poder do pecado e de Satanás e passem a honrar e glorificar a Deus. Um eleito experimenta essa transformação, essa mudança, que consiste no abandono, no rompimento com a idolatria e no serviço alegre e grato ao seu Criador, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas também, meus irmãos, como vemos aqui no versículo 10, a eleição verdadeira é indicada sempre por uma ardente expectativa da consumação da salvação, das promessas que nós temos em Cristo Jesus, de um estado eterno que será inaugurado com a vinda em glória do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, para juízo, para manifestação da sua ira sobre aqueles que não respondem positivamente ao Evangelho e para manifestação da sua graça e recompensa àqueles que respondem positivamente ao Evangelho. E essa era uma das marcas da igreja de Tessalônica. Podemos dizer que era uma das principais marcas da igreja de Tessalônica. O conteúdo principal das duas cartas, primeira e segunda carta, é exatamente a segunda vinda em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo anunciava o Evangelho, quando ele pregava a palavra de Deus, ele pregava focalizando especialmente a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Não faz muito tempo que estivemos aqui expondo todo o livro de Atos, acompanhamos as pisadas do apóstolo Paulo na sua obra missionária, durante aquelas 3 viagens missionárias, e tivemos a oportunidade de ver o conteúdo, de conhecer o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. E repetidas vezes nós vimos como o apóstolo Paulo arrazoava e pregava exatamente a Cristo, o Messias, o Salvador. E ele anunciava não apenas a sua vida, a sua obra, a sua morte na cruz, mas anunciava a sua ressurreição e anunciava a sua segunda vinda e o juízo que seguiria quando o Senhor Jesus retornasse em glória. E aquela igreja aguardava com expectativa e com o retorno, a vinda do Senhor Jesus e o cumprimento das suas promessas. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem o Senhor Deus ressuscitou dentre os mortos, atestando, confirmando a eficácia e a suficiência da sua obra como mediador, cumprindo integralmente, perfeitamente a lei de Deus, como segundo Adão, o segundo representante da raça humana, e como expiou a culpa dos pecados dos seus eleitos, morrendo em nosso lugar na cruz, o inocente pelo culpado, e com o seu sangue perdoando todos os nossos pecados. E assim, através da sua morte e através da sua ressurreição,
o Deus Todo-Poderoso atestou a eficácia e a suficiência da obra salvadora de Jesus em nosso lugar na cruz. E a igreja de Tessalônica aguardava o retorno do Senhor Jesus. E aguardava sabendo que aquele grande dia, quando o Senhor Jesus retornasse em glória, seria um dia tremendo, um dia de grandes manifestações de juízo, porque essa terra passaria, seria transformada com grande estrondo. E a ira de Deus seria manifestada, mas por causa da sua confiança e da sua fé em Jesus como o único suficiente Salvador. Aqueles irmãos sabiam que o Senhor Jesus os livraria da manifestação da ira vindoura de Deus. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, que pela sua obra na cruz do Calvário, nos livra da ira, assim como os filhos de Israel foram livrados da ira de Deus, quando o sangue do Cordeiro era passado na verga das portas, e ali o anjo da morte passava e não matava ali os primogênitos, porque aquela casa, aquela família estava guardada e protegida pelo sangue do Cordeiro. Assim, irmãos, acontecia com aqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Quando nós lemos sobre a história primitiva, tanto nos livros do Novo Testamento, como em outras literaturas do segundo século mesmo, nós vemos as referências de como a igreja primitiva aguardava a segunda vinda de Cristo como se fosse um ato iminente, um ato a acontecer a qualquer momento. Eles viviam naquela expectativa, eles viviam naquela esperança, eles conduziam as suas vidas, procuravam viver em santidade e a ser usados como instrumentos da graça de Deus para a salvação dos perdidos, para a promoção do reino de Deus, vigiando e aguardando e esperando para qualquer momento o retorno em glória do seu Salvador. Eles aguardavam tanto e com tanta realidade e com tanto ardor e expectativa o retorno em glória do Senhor Jesus, que alguns deles até se equivocaram e procediam de maneira inadequada. E como vamos ver posteriormente nessa exposição, estavam abandonando os seus trabalhos e deixando de trabalhar, porque o Senhor Jesus já iria retornar, e eles ficavam apenas nessa expectativa do retorno de Jesus, e então para que trabalhar, se nós estamos aqui já aguardando com expectativa a vinda do nosso Salvador para o estabelecimento do estado eterno. E o apóstolo Paulo escreve também para corrigir esse equívoco e reparar essa deficiência da fé daqueles irmãos. Mas isso só faz ressaltar como a igreja primitiva, de fato, vivia na expectativa da iminência do retorno do seu Salvador e da consumação da salvação deles, da ressurreição do corpo daqueles que já haviam morrido e da inauguração do estado eterno em que o Senhor Jesus, retornando, iria inaugurar para todo sempre, reinando fisicamente, corporalmente, com seu corpo glorificado, como o grande Emanuel, o Deus conosco, para a alegria do seu povo e para a consumação plena de todas as suas promessas. Meus irmãos, essas são as indicações ou as evidências adicionais que o apóstolo Paulo nos apresenta para declarar, como declarou, que reconhecia a eleição daqueles irmãos. Além das evidências já mencionadas no domingo retrasado, a maneira como o evangelho chegou até eles, o modo como eles receberam a palavra de Deus, o efeito que a palavra pregada havia ocasionado neles, o apóstolo Paulo acrescenta as evidências que estivemos considerando aqui. O testemunho eficaz daqueles irmãos, eles não haviam guardado o evangelho para si, o evangelho ressoava através deles, pelas palavras deles e pelo testemunho deles.
a conversão radical que eles haviam experimentado, realmente rompendo e abandonando definitivamente os ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, e a ardente expectativa da vinda, do retorno, da consumação do plano eterno de Deus, quando o Senhor Jesus retornasse em glória para recompensar os seus eleitos e para manifestar o seu juízo sobre aqueles que haviam rejeitado o Evangelho. Quero daqui, irmãos, apenas destacar duas lições para nós nesta noite. Primeiro, a primeira lição diz respeito aos elementos da conversão aqui mencionados pelo apóstolo Paulo nos versos 9 e no versículo 10. Conversão sempre indica isso. Por um lado, rompimento, deixar. Por outro lado, servir e, mais ainda, aguardar. Nós deixamos os ídolos para servir a Deus e para aguardar a manifestação em glória do seu Filho. Essas coisas sempre, esses elementos sempre devem marcar uma conversão verdadeira, uma conversão genuína. Aqueles que realmente são convertidos e, portanto, eleitos de Deus, eles deixam os ídolos, eles rompem com os ídolos. Podemos dizer, mas eu nunca fui idólatra, eu nunca adorei um bezerro, nem nunca adorei o sol, nem nunca adorei uma imagem. Mas todos nós sabemos que ídolos, biblicamente falando, não são apenas aqueles feitos de ouro, de pedra, físicos, tangíveis, mas é também qualquer coisa que tome o primeiro lugar, o interesse principal na nossa vida. E nesse sentido, dinheiro, fama, progresso, poder, prazer, tantas coisas podem se transformar e se transformam e são ídolos que se assenhoriam da vida das pessoas e dominam as pessoas como os ídolos dominam e não permitem que elas sejam arrancadas dali, porque estão como que escravizadas aos vícios e a essas coisas a que me referi há pouco. Muitas pessoas resistem a responder positivamente à pregação do Evangelho, da graça salvadora de Deus em Cristo, exatamente porque resistem e hesitam a romper com os ídolos que dominam e tomam conta da sua vida. Mas não há conversão sem esse rompimento radical com os ídolos, como nós vimos acontecer na igreja de Tessalônica. E o segundo passo é positivo, voltar para Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, para ser utilizado como instrumento da graça de Deus nesse mundo. E isso nós vimos acontecer também ali na igreja de Tessalônica. E isso deve acontecer com todos quantos rompem com os ídolos. Não basta romper com os ídolos. Não basta, com a graça de Deus, dominar alguns vícios. Mas é preciso que agora o Deus genuíno, o Deus verdadeiro, seja, vamos dizer, no sentido positivo, com todo o respeito, o nosso vício, o nosso ídolo. Mas não é ídolo, ele é de verdade, ele é genuíno, e ele então tome conta da nossa vida, seja o Senhor absoluto do nosso coração, e de tal maneira que possamos ser descritos, como descrita foi a igreja de Tessalônica, como quem deixou os ídolos, passou a servir ao Deus vivo e verdadeiro. E conversão genuína também inclui esse elemento de expectativa, esse elemento de ansiosidade, esse elemento positivo, esse elemento de aguardar com paciência, mas também com desejo, com anelo, como que clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, cumpre as tuas promessas, estabelece o teu reino eterno, inaugura aquele estado em que o Senhor reinará, colocará todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés, e com ele em glória nós reinaremos para todo sempre, para toda a eternidade. Talvez falte, irmãos e irmãs, à igreja moderna, à igreja contemporânea, uma sensação mais real
da iminência do retorno do nosso Senhor Jesus em glória, como motivação para a nossa vida reta, íntegra, piedosa e temente a Deus e útil a Deus aqui nesse mundo e nessa vida. E a segunda lição, meus irmãos, que eu gostaria de ressaltar nessa noite, com base nesse texto, de respeito ao testemunho eficaz da igreja de Tessalônica. Observem que nesses poucos versículos nós vemos essa cadeia da promoção do reino de Deus através da comunicação do evangelho e do testemunho cristão. Nós vemos como o apóstolo Paulo ali leva o evangelho à cidade de Tessalônica, como aqueles irmãos, versículo 6, tornaram-se imitadores de Paulo e, portanto, imitadores do Senhor Jesus. Vemos como eles se tornaram modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia. E como, consequentemente, a partir deles, ressoou, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas por toda parte se divulgava a fé daqueles irmãos para com Deus. De tal maneira que Paulo não tinha necessidade de acrescentar coisa alguma, porque eles sabiam o que Deus havia feito no meio deles. E como, na realidade, eles haviam deixado os ídolos e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa é a cadeia do evangelho. Sabemos muito bem que a igreja não é um hospital simplesmente para tratamento das nossas enfermidades, das nossas fraquezas. Graças a Deus que Deus nos abençoa e nos trata mesmo pela sua palavra e pelo seu Espírito em todas as nossas necessidades. Mas nós não estamos neste mundo como coitadinhos deitados numa maca, simplesmente para requerer a assistência dos outros. Nós estamos aqui como soldados de Cristo. A igreja não é comparada ao hospital, a igreja é comparada a um exército que tem como propósito, através da espada do Espírito Santo, levar o evangelho, afugentar as trevas espirituais e conduzir as pessoas que se encontram cativas de Satanás a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E esse é o papel da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Nosso papel é ser caixa de ressonância do evangelho. Pelo nosso exemplo, por aquilo que Deus, de fato, realiza e opera na nossa vida. E pela palavra de Deus, o evangelho que nos foi anunciado e pregado deve ressoar a partir de nós também. E assim extrapolar, podemos dizer, as fronteiras, não apenas da Caia e da Macedônia, mas de toda a Grécia, até onde, pela misericórdia e graça de Deus, Deus permitir que o nosso testemunho e a nossa palavra sejam levados para a conversão e transformação de outras pessoas também. Aqui temos essa lição tão preciosa. É a palavra, mais essa transformação operada pelo Espírito Santo, que torna uma igreja essa trombeta, ou esse relâmpago, ou essa caixa de ressonância, de onde ecoa a vontade de Deus, a palavra de Deus, e convence outros do seu pecado, da sua iniquidade, da sua injustiça, arrancando-os do poder das trevas e transportando-os para o reino do Filho do amor de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que conversão no nosso meio seja devidamente entendida em todos os seus elementos, implicando não apenas rompimento, mas também serviço diligente e fiel a Deus e expectativa real, genuína, do retorno em glória de Cristo para a consumação da sua vontade, certos de que não temos nada a temer com isso, porque Ele nos resgata, Ele nos livra da ira vindoura. E que pela misericórdia e graça de Deus, sejamos essa caixa de ressonância da palavra de Deus, essa caixa de ressonância do Evangelho. De tal maneira que, quem sabe, até aconteça coisa semelhante que aconteceu com o apóstolo Paulo. E numa oportunidade ou outra que tem de viajar num lugar e outro, a gente possa chegar em algum lugar e antes mesmo de poder dizer, falar daquilo que Deus, pela sua graça, tem feito na vida dos irmãos, eu possa ouvir. Não, mas eu já ouvi, realmente, pelo contato com o irmão assim e assado, daquilo que Deus fez na vida dele
e como, pela graça de Deus, eles foram arrancados do poder do pecado, do poder dos ídolos do nosso coração e foram conduzidos a Deus para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.